Olá, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus. Eu espero que a doce unção do Espírito Santo de Deus caia sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua unção. Eu gostaria de ler com vocês aqui no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao 41. Aqui vai falar que Jesus apazigua a tempestade. Diz assim a palavra do Senhor. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água, e ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus queridos e minhas queridas, aqui está falando de uma grande tempestade. Quantas vezes nas nossas vidas nós enfrentamos várias tempestades e nós sabemos que ao longo da nossa vida ninguém está ileso, imune de passar por uma tempestade como essa que está escrita. As tempestades, elas desabam nas nossas vidas, querendo ou não, e elas são inevitáveis. Elas não marcam hora para chegar. Elas nos apanham de surpresa, como foi aqui no caso dos discípulos. Apanharam todos eles de surpresa. Mas é interessante que dentro desse barco tinha uma pessoa muito especial, que é o dono da tempestade, que é o dono da vida, que é o dono do vento, que é o dono do mar. E o mais interessante é que os discípulos estavam num território conhecido. Eles eram pescadores, eles eram acostumados com tempestades. Mas essa tempestade que se abateu nesse dia era muito diferente. Eles não tinham visto, eles não tinham experimentado esse tipo de tempestade. Isso aconteceu num dia que o mar estava tranquilo, calmo. A gente sabe que esse mar da Galileia, ele é um lago de água doces, conhecido como Lago de Genezaré em hebraico, ou Mar da Galileia. Ele fica localizado ao norte de Israel. Ele está a 213 metros abaixo do nível do mar. E ele possui 21 quilômetros. Olha só. E mesmo assim, sendo um lago de água doce, conhecido como Mar da Galileia, naquele dia aprouve levantar uma grande tempestade. Jesus estava cansado porque ele vinha de uma trajetória de milagres. Ele havia curado muitas pessoas. E naquela época não tinha a tecnologia que tem hoje, microfones, falar ao público com poucas pessoas em lugares fechados, não. Ele tinha que falar sobre o vento e o vento levar a voz dele para a grande multidão, porque era muito. Mas Jesus estava dormindo. E o mais interessante é que aquele lago de Genezaré, ele era cercado pelas montanhas da Galileia e as montanhas de Golã. Nas montanhas da Galileia está o monte mais alto, que é o Monte Hermon. E de novembro, pelos estudos, de novembro a março, ele é coberto de gelo até o pico. E as correntes de vento circulam e batem numa montanha e na outra, e elas batem bem no pico, no meio do lago, e provocou essa grande tempestade naquele dia. E Jesus estava muito cansado.
Ele adormeceu na polpa do barco, porque ele tinha feito grandes milagres, curado os enfermos, cegos, aleijados. Ele tinha discursado, pregado. Era lícito que ele descansasse. Ele era homem, ele era ser humano. E os apóstolos não esperavam por essa tempestade. Quando eu comecei a estudar esse texto, quando eu comecei a observar, eu pude ver que essa tempestade não era uma tempestade qualquer. E não era época de tempestade. E o mais interessante, por que se levantou essa tempestade? Porque Jesus dormia. Quando Jesus está no barco da nossa vida, Ele tem o controle de tudo. Ele tem o controle da sua vida. Ele tem o controle da sua casa. Ele tem o controle da sua família. Nada e ninguém impede o agir de Deus. Mas sabe por que levantou essa tempestade? É para que os discípulos tivessem uma grande experiência com o Senhor Jesus. Quando a tempestade veio, e eles fizeram de tudo, que o barco estava indo a pique, as águas estavam entrando, eles iam morrer. Neste momento eles acordaram Jesus, clamaram Jesus. Eles ficaram tão desesperados que eles despertaram Jesus do sono e disse assim, no versículo 38, ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada e despertaram dizendo, Mestre, não te importa que pereçamos? Ou seja, não te importa que morramos? E ele despertando, Jesus despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Sabe por quê? Porque este vento que está levantando na sua vida, na sua casa, na sua família, Deus vai fazer ele calar. Deus vai fazer ele aquietar. Deus vai acalmar esse coração aflito, desesperado. Você não vai perecer, minha irmã, nessa situação. Você não vai perecer, meu irmão, nessa situação. Essa tempestade vai passar. Há um momento que ela vai chegar ao final. Quando Jesus despertar e olhar para ela e dizer, chega, hoje sai da vida da minha filha, retire-se da vida do meu filho e vai haver grande bonança. E o interessante é que os discípulos, Jesus disse, vocês são tão tímidos, ainda não têm fé, eu estou aqui nesse barco com vocês, ou seja, eu estou no barco da vida de vocês. Eu estou na tua casa, eu estou no teu coração. Se você deu legalidade para mim entrar, se você está em linha com a minha palavra, eu estou contigo e você está comigo. Não temas, porque você não está sozinho. Eu estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. E o mais interessante é que eles sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Sabe quem é este? Este é aquele que o profeta Isaías profetizou, que ele nasceria de uma virgem e que ele viria para salvar o mundo. Este é aquele que quando Adão pecou, quebrou a aliança lá no jardim do Éden, o Senhor disse que nasceria um, que a serpente morderia o calcanhar e ele esmagaria a cabeça dela e ele quebraria os grilhões da morte. Esse é aquele que lá na cruz do Calvário, na cruz do meio, bradou, derramou sangue para que eu e você fôssemos salvos. Quebrou a espinha dorsal da morte e ressuscitou o terceiro dia. Está à destra do Pai como advogado intercedendo por mim e por ti. Este é aquele que precisava atravessar esse mar. Por que esse mar ficou tão revolto? Porque do outro lado tinha um pobre coitado, uma pobre alma, aprisionada, endemoniado de gadareno, desprezado, esquecido, acorrentado, sujo, maltrapilho, judiado pelos demônios. E Jesus tinha que ir para aquele lugar.
Quando Jesus acalmou a tempestade, não foi à toa. Foi porque ele tinha que ir naquele lugar. Tinha uma alma esperando por ele. E ele chegou, atravessou a margem do mar, as províncias do Gadareno, e saiu de correndo do sepulcro um homem cheio de demônios. E Jesus, olhando para aquele homem com íntima compaixão, repreendeu aquela legião de demônios. E a Bíblia diz que ele foi um missionário de Deus, que ele saiu por Decápolis, anunciando quão grandes coisas o Senhor fez por ele. Porque esse homem tinha família, ficou muitos anos ali escravizado por Satanás, mas era lícito o Senhor Jesus atravessar aquele mar, aquela tempestade, para salvar aquela alma. Eu não sei por que você está nessa tempestade. Se veio uma notícia de uma enfermidade, se por motivo financeiro, se você teve uma perda de um ente querido, se você teve uma decepção amorosa, algo que feriu a sua alma, mas eu quero te dizer que Jesus está no controle da tua vida, que Ele vê tudo, Ele pode tudo, e que Ele vai acalmar o teu coração, Ele vai tirar a aflição do teu coração, Ele vai te dar saúde. Eu não sei se o médico deu um diagnóstico fatal, mas a última palavra é do Senhor. Esse ente querido que você perdeu, um dia você vai encontrá-lo. Não é um adeus, é um até breve. Deus te ama. Se você der oportunidade, Deus quer fazer grandes coisas na tua vida. Essa tempestade está chegando ao fim e você vai colher uma grande bonança. Deus tem algo grande para você, algo maravilhoso. Jesus está no teu barco, Ele está no controle da tua vida. O teu barco não está desgovernado. Existem milhares de barcos que estão à deriva, sem controle, no mar revolto da vida. Mas o seu barco está no controle de Jesus Cristo. Está no controle daquele que tudo pode, daquele que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Leão da tribo de Judá, que é o Deus todo-poderoso e soberano, que é o Jesus que reina para todo sempre, aquele que nasceu para vir a este mundo. Ele veio em carne e sangue para desfazer as obras de Satanás. E este Jesus que diz para você nessa tarde: meu filho, minha filha, essa tempestade vai passar e eu vou derramar a bonança na tua vida. Creia tão somente. Tome posse dessa palavra, em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Pai, muito obrigada, Senhor, por esta oportunidade de falar do amor do Senhor. Saber que os discípulos temeram diante dessa tempestade naquele lago de água doces. Oh, Senhor, mas eles não sabiam que tudo tinha um propósito, Senhor. Eles não tinham ainda confiança que o Senhor estava no barco com eles. Por isso eles temeram. Eles ainda não tinham entregado totalmente aos teus cuidados. E nesse dia, Senhor, eu quero entregar a minha vida, a vida de todos que estão ouvindo essa mensagem, totalmente no barco das tuas mãos, Senhor. Guia o nosso barco por esse mar revolto, Senhor. Nos ajude a passar por essa tempestade, Senhor. Nos ajude a vencer as enfermidades. Nos ajude a vencer os problemas financeiros. Nos ajude a vencer os problemas familiares. Nos ajude a passar por essa pandemia, por esse coronavírus, Senhor. Nos ajude a vencer, a erguer a bandeira branca da paz, a bandeira da vitória, a dizer que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Rei e que o Senhor está no controle de tudo. Eu profetizo
que depois dessa tempestade vem uma grande bonança da parte do Senhor na minha vida e na vida dessa pessoa que está me ouvindo, deste homem, desta mulher, desse ministro, dessa ministra, dessa criança, desse adolescente, desse jovem, dessa família. Está chegando aí uma grande providência do Senhor, uma grande bonança. Receba em nome de Jesus. Meu nome é Irmã Rosana. Eu não tenho condições de viajar e falar do amor de Deus para todas as pessoas que eu gostaria. Dizer que Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo. Mas eu sei que eu tenho um fôlego de vida, eu tenho uma voz que pode atravessar países, nações, estados, cidades, através da tua vida e da tua ajuda. Me ajude. Se inscreva no meu canal. Compartilhe esse canal para os seus amigos, para os seus familiares. Peçam que eles se inscrevam e que ouçam o que o Espírito quer falar com eles. Porque o Senhor tem colocado ardentemente, eu tenho estudado a palavra, e o Senhor tem colocado palavra de vida através do meu coração. Por favor, me ajude em oração. Me ajude nesse ministério tão pequeno. Eu não sou nada. Eu sou apenas um grãozinho de areia no fundo do mar. Mas um grãozinho de areia pode se transformar numa multidão. E levar o amor, falar de Jesus às nações, dizer que Ele está voltando, dizer que Ele é lindo e maravilhoso. E como diz lá em Hebreus, eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. O nosso Deus ainda faz milagres. Eu conto com você. Deus lhe abençoe. Um beijo no teu coração. Fique com Deus.